Olá, meu nome é Ulisses, sou aluno do curso de Nutrição da Faculdade de Medicina do ABC. Bom, dando continuidade aos vídeos aí sobre distribuição eletrônica, hoje nós vamos falar sobre a ordem crescente de energia e a ordem geométrica, tá? Então, eu escolhi aqui na tabela periódica 3 elementos: o cálcio, o escândio e o ferro. Os 3 estão no 4º período. Porém, o escândio e o ferro, eles estão naquele bloco dos metais de transição, onde já tem orbitais D, né? O bloco D lá, né? Então vocês vão notar uma diferença aqui. O cálcio, ele vai até o 4s2, ou seja, ele tem 4 níveis, então a gente consegue identificar facilmente aqui o nível de valência, que é o próprio 4s2, né? Então tá. Agora, no caso do escândio aqui, por exemplo, qual seria o nível de valência dele? O 3d1? Não, o nível de valência é o 4s2 também, porque ele está no período 4, ele tem 4 níveis, o nível mais afastado do núcleo é o 4s2, mas o 3d1 é um nível mais energético. Quando a gente faz essa distribuição, seguindo lá o diagrama de Linus-Pauling, a gente está seguindo a ordem crescente de energia, ou seja, nem sempre o nível mais energético vai ser o nível de valência, tá? O ferro é a mesma coisa. 3d6 é o nível mais energético. 4s2 é o nível de valência. Por que é importante saber isso? Quando for fazer um exercício com íons, nesse caso aqui, talvez seja interessante colocar na ordem geométrica. Vamos colocar aqui o escândio na ordem geométrica. Então ele fica 3d1, 4s2. Aqui é a ordem geométrica, tá? Por que isso é importante? Então, vamos lá. Vamos fazer o exemplo no ferro. Se eu fosse fazer o ferro na sua versão de íon, né? Iônica. Vamos supor o ferro 2+. Aí qual a tendência? Isso pode ser induzido ao erro, você deixar ele na forma energética, né? Porque você vem aqui, tira daqui, ele perdeu 2 elétrons, você precisa tirar 2. Você vem aqui e coloca 4, né? no 3d6 coloca 3d4. Mas isso está errado, não pode. Então você pode fazer o seguinte: coloca primeiro na ordem energética, na ordem geométrica. Aí depois sim você vai tirar os elétrons. Então aqui no caso você precisa tirar 2 elétrons, basta tirar esse nível inteiro. Porque o 4s2 ele tem 2 elétrons. Então o ferro 2+ ficaria assim, ok? Se fosse o ferro 3+, o ferro 3+, aí sim, a gente já tirou o 4s2, né? Aí sim a gente tira daqui. Ficaria 3d5, ok? Então é isso. Bom, saindo um pouquinho da química, agora entrando mais na parte de nutrição mesmo. O ferro, ele está em 2 formas na natureza, o ferro M, ferro não M. O ferro M, é o átomo de ferro envolto em uma molécula que se chama anel porfirina. Essa forma aqui do ferro, ela está presente nos tecidos animais. Nas carnes, nos alimentos seriam as carnes, principalmente as vermelhas, e as vísceras, né, como o fígado, por exemplo, é muito rico desse ferro M. E qual a diferença desse para o não M? Esse daqui é muito melhor aproveitado pelo nosso organismo. Ou seja, ele é melhor absorvido, tá? E o ferro não M, ele também está presente em alguns tecidos animais, mas ele está exclusivamente em vegetais. As leguminosas, por exemplo, feijões, né? Então o feijão, ele tem esse tipo de ferro. O ferro 2+ é um pouquinho melhor absorvido do que o 3+, porém não é comparado ao ferro M. Você aproveita muito pouco esse tipo de ferro. Então imagine uma pessoa que seja vegetariana ou vegana, ela precisa de uma orientação para não ficar com deficiência de ferro. Então o que a gente faz? O ácido ascórbico, que é a vitamina C, ela é um agente redutor, ou seja, ela doa elétrons para o ferro. Por exemplo, o ferro 3+, que está no estado férrico, ele passa a ser o ferro 2+, estado ferroso. Isso melhora bastante a eficiência de absorção do ferro na presença do ácido ascórbico, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um artigo científico que tem um estudo que mostra essa relação do ferro com
o ácido ascórbico. É um estudo muito interessante, eu sugiro aí a leitura. Bom, obrigado se você assistiu até aqui, eu espero ter ajudado. Até mais.